Da Fernanda. Olá, pessoal, estamos aqui de volta no nosso Papo de Pandemia, a série de lives do portal Vida e Ação, para a gente conversar aqui de forma mais descontraída, se é possível a gente, né, conversar de forma descontraída em meio à pandemia, mas aqui estamos de volta. Essa é a 35ª edição do Papo de Pandemia, que é a nossa série de encontros semanais aqui nas redes sociais do portal Vida e Ação, onde a gente conversa sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, enfim, tudo aquilo que a gente hoje está precisando muito nesse momento de tanta tensão que a gente vem vivendo há mais de um ano. Né? E hoje é um dia muito especial, né? Hoje é o Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, é um dia que também é muito festivo para nós, principalmente que trabalhamos com comunicação também, é um dia que a gente comemora o Dia do Jornalista, então hoje é o Dia do Jornalista e é o Dia Mundial da Saúde. Primeiramente, eu queria parabenizar todos os profissionais de saúde, né, que estão aí nessa batalha, na linha de frente da Covid-19, aqui hoje a gente tem 3 especialistas, 3 mulheres aí, guerreiras que estão nesse fronte também, cada uma na sua respectiva área de atuação. E também, obviamente, aos nossos colegas jornalistas, que eu espero que daqui a pouco estejam aqui prestigiando a nossa live. Eu quero pedir para quem entrar na nossa live aqui que deixe uma mensagem para a gente no nosso chat, para a gente saber se o nosso áudio está chegando bem, se o nosso vídeo está chegando bem para vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar bem a nossa live, para eu prosseguir aqui fazendo a apresentação das nossas convidadas do nosso encontro de hoje. Peço, por favor, que quem entrar aqui dê para a gente esse feedback. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente quer saber, muita gente tem dúvidas, que são as sequelas geradas pela Covid-19, né? Desde que a gente vem convivendo com essa pandemia, desde março do ano passado. Muito obrigada, a Mônica está respondendo aqui, obrigada, Mônica, ela está dizendo que está ok, está legal, som e imagem, ótimo. Muito importante esse feedback para a gente aqui, para que ninguém perca nada do que as nossas convidadas super especiais têm a dizer aqui hoje. Então, a gente, desde o início aí dessa pandemia, todos nós estamos aprendendo a cada dia, os médicos, os cientistas também, né, estão todo dia nos ensinando coisas novas, e a gente tem aprendido muito. E a gente começou também a aprender, após, né, muitas pessoas se contaminarem, que havia aí uma série infindável de sequelas, né? Muitas pessoas começam a sofrer com as sequelas da Covid. Afinal, o que é uma sequela? O que é o sintoma da Covid? Ou quando seria, no caso, uma manifestação de uma reinfecção pela nova variante, a P1, por exemplo, que está se espalhando pelo Brasil, rapidamente se espalhou pelo Brasil. Então, todas essas dúvidas a gente vai tirar aqui hoje. Quem tiver dúvidas, por favor, deixe aqui também no nosso chat, que as nossas convidadas aqui, super especialistas, autoridades nesse tema, elas vão poder esclarecer para a gente. Então, eu quero começar aqui apresentando para vocês as nossas convidadas de hoje. Hoje a gente tem aqui no nosso canto esquerdo, para mim é o direito, para vocês eu acho que é o esquerdo da tela, a doutora Fernanda Baldotto. A doutora Fernanda, ela é coordenadora da clínica de diálise, né, do CDR-SH, clínica de doenças renais da Fresenius. Eu sempre me atrapalho com o nome. Da Fresenius Medical Care. Ela atua aqui no Rio de Janeiro e ela está aqui com a gente, ela é médica nefrologista, vai explicar muitas coisas aqui para a gente. Muito obrigada, doutora Fernanda, de aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante, né? A gente está fazendo mais de um ano de pandemia e eu acho que tem muita coisa para a gente esclarecer sobre isso ainda, né? É verdade, é verdade. Inclusive, essa semana aí a gente está com uma notícia falando no nosso site sobre isso, né? Sobre os danos causados aos rins, né, os danos que a Covid causa. Então, é muito importante ter a sua participação aqui hoje. E aqui com a gente também, a gente tem a doutora Camila Lopes
a doutora, desculpa, gente, é Camila Lopes Aires. Eu também me confundi com o sobrenome dela, mas hoje eu não estou num bom dia, está tudo confundindo aqui na minha cabeça. Então, a doutora Camila está aqui com a gente, ela que é de Curitiba, está aqui participando com a gente hoje. Ela é médica infectologista do hospital de Curitiba, o Hospital Marcelino Champagnat, e ela vai trazer aqui para a gente algumas informações, inclusive, doutora Camila, eu quero te parabenizar também, que está chegando o seu dia, né? Muito obrigada por aceitar aqui nosso convite, doutora Camila. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, espero poder passar alguma informação que seja muito válida para quem esteja assistindo. A gente está passando por esse momento bem delicado das nossas vidas, a gente não sabe por quanto tempo vai perdurar, mas a gente tem que levar com leveza, né? Porque é o que tem para hoje. Mas... É verdade, é verdade. O tema é pesado, mas a gente procura fazer uma abordagem o mais leve possível, porque a nossa vida já está bem complicada nesses últimos tempos. Então, parabenizar também a doutora Camila, gente, porque dia 11 agora é o dia do infectologista, e depois a gente vai falar um pouquinho com ela sobre isso, né? Você já foi, por acaso, no infectologista? Quem está assistindo essa live que já foi alguma vez na vida no infectologista? Ela vai poder explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso. E também temos aqui a doutora Luciana Deutschner. Gente, eu estou enxergando mal hoje, eu estou péssima. A doutora Luciana Deutschner, ela que é psicóloga clínica, ela tem um programa super interessante, também em Curitiba, outra curitibana que está com a gente aqui hoje, que ela vai contar para a gente. Ela tem trabalhado as sequelas emocionais da Covid, ela vai contar para a gente essa experiência com o projeto dela. Obrigada, Luciana, de aceitar aqui nosso convite. Rosane, obrigada a você pela oportunidade de falar do nosso projeto, nesse momento difícil aí, a gente poder alertar o pessoal que precisa procurar ajuda, como disse a Camila, para a gente levar um pouco mais de leveza aí e tentar lidar com essas questões e com essas sequelas da melhor forma possível. É verdade, porque as sequelas não são só físicas, né? Muita gente tem percebido uma série de sintomatologia aí relacionada à infecção pelo novo coronavírus, mas a gente tem que lembrar que muitas pessoas estão sofrendo muito, né, com os impactos emocionais da pandemia, e isso também se reflete na saúde orgânica das pessoas, né? Então, eu queria começar aqui com a doutora Camila, ela que é a infectologista hoje, né, o profissional que tem sido um dos profissionais mais procurados nessa pandemia, mais falados. Doutora Camila, como é que surgiu assim, tanto interesse pelo infectologista? A gente estava comentando aqui antes nos bastidores, como é que era o antes e o depois da pandemia na vida de um infectologista, doutora Camila? Agora está muito, muito corrido, sempre foi corrido, mas agora está mais intenso, né? A gente não para, trabalha até 10, 11 da noite, telefone não para, mensagem, ligação, telemedicina, está bem corrido, muito estudo, né? A gente também tem que estudar diariamente, sair informação nova, a gente tem que saber da informação do hoje, porque o ontem pode não existir mais o que foi falado, né? Então, o infectologista está sendo mais procurado, mas tinha aquele estigma anterior que tinha paciente que não queria meu carimbo de infectologista, porque ia pensar que ele tinha HIV, hepatite, alguma doença infecciosa contagiosa. Tinha esse preconceito anterior, né? E agora se viu que o infectologista tem um papel bem essencial na nossa saúde em geral. A pessoa pode procurar para ver sua sorologia, ver tua saúde geral, como é que tá. A gente é um pouco clínico também, como a gente vê várias comorbidades dentro do paciente, né? E com infecção, a gente consegue ter uma visão geral do paciente também. Então, acabou sendo bom, né, para a gente, porque está sendo mais valorizada a nossa profissão e a nossa especialidade. É verdade, mas os desafios são muito grandes, como você estava dizendo aí, né? Todo dia tem alguma pesquisa nova, algum dado científico novo, e sim, vocês estão trabalhando com as evidências científicas, sei disso, porque hoje a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão questionando muito, né, o papel da ciência, alguns questionam, outros valorizam, enfim, a gente estava vivendo um momento muito paradigmático aí na medicina como um todo,
e principalmente nessa área também, né, da infectologia. Imagino que para vocês não deva estar sendo fácil, né? Além do que muitas pessoas que vocês também acabam perdendo no dia a dia. Imagino que a prática clínica está complicada, né, doutora? Tá bem delicado. Eu pratico a medicina baseada em evidências, né? Sigo protocolos científicos. A gente tem a obrigação da não maleficência do paciente. A gente não pode trazer mal para o paciente. Então, a gente tem certeza que o que a gente dá tem que trazer algum benefício. Então, melhor não dar nada. A gente sabe que o tratamento do COVID é sintomático. Aquele tratamento precoce não é preconizado pela Sociedade Brasileira de Infecto. E o nosso dia a dia realmente está muito corrido. Eu trabalho na UTI COVID também aqui na Prefeitura de Curitiba. Felizmente, meus últimos setor privado, as realidades estão muito próximas hoje, né? Muito. Nosso hospital também estava bem cheio, Marcelino Champagnat, a UTI lá da Prefeitura de Curitiba está cheíssima, se desocupa o leito, logo 2, 3 horas depois já tem outro paciente no lugar dele. Outro dia mesmo, um paciente entrou uma parada cardíaca, teve uma enfermeira que começou a chorar, né? Então, é uma experiência bem delicada, a gente faz de tudo e os pacientes saem, né, escorrem pelas mãos, assim, literalmente, é um desafio bem, bem grande. E até hoje saiu um artigo do Conselho Federal de Medicina falando que os médicos estão em burnout, né? Sim, eu recebi esse artigo hoje, o Conselho Federal mandou isso, está todo mundo extremamente esgotado, né, doutora? Sim, porque não tem recurso também, né? Falta leitos, falta médicos especializados. Não adianta ter leito de UTI e não ter médico para cuidar desses pacientes também, né? Com certeza. É uma realidade em todo o país, né? Não é só em Curitiba, não é só no Rio de Janeiro. Infelizmente, o que a gente está vivendo hoje é epidêmico, né? No país inteiro, na verdade. Eu queria agora perguntar para a doutora Fernanda. A doutora Fernanda estava contando aqui. Doutora Fernanda, você estava sentindo alguns sintomas aí? Como é que foi isso? Você ficou com medo de estar contaminada também? Porque também tem isso, né? O médico também convive com esse medo, né? É verdade, eu durante esse 1 ano e pouco, eu não tive nada, né, fiz várias sorologias e sei que eu não tive Covid, e aí desde segunda-feira eu venho sentindo uma gripe muito forte, né, sintoma respiratório, um sintoma muito parecido com uma gripe comum, mas hoje a gente sempre tem que pensar que pode ser o Covid, né? E aí eu pensei, meu Deus, agora que eu vacinei, já estou com as 2 doses, há mais de 1 mês com as 2 doses, não é possível que agora eu vou pegar o Covid, né? Já tive contato com muitos pacientes graves, um contato muito próximo. E aí hoje eu fui fazer o teste, tinha um plantão para fazer, não fui, porque estava com essa suspeita, e acabou que agora, 5 horas da tarde, saiu o resultado e foi negativo. Então acho que é só uma gripe comum mesmo, né? Um adenovírus desse que a gente pega, que a gente sempre pegou, mas que ainda bem, agora estou mais tranquila. Que bom, que bom. Nenhuma de vocês aqui já pegou a Covid, né? Que a gente estava conversando aqui, ninguém pegou. Doutora Fernanda, você trabalha você é nefrologista, quer dizer, o nefrologista é o médico que cuida da saúde do rim. A saúde renal, ela é muito afetada pela pandemia, pela infecção do novo coronavírus. Eu queria te explicar por quê. Eu queria que você explicasse para a gente por que o rim é tão afetado. Então, quando a gente teve os primeiros casos de Covid-19, os primeiros relatos de casos que começaram na China, os primeiros artigos que saíram sobre isso, eles davam uma incidência muito baixa. Os primeiros relatos nesses relatos parecia que a insuficiência renal, né, o problema renal, o acometimento renal da Covid seria muito baixo. Ao longo do tempo, depois que houve a explosão da Covid na Itália, na Europa, nos Estados Unidos, depois no Brasil, a gente foi vendo novas publicações, foram publicações intensas, e a gente foi vendo que não era bem assim, que, na verdade, os rins, assim como vários outros órgãos, os rins eles eram bastante acometidos pela Covid, chegando até
nos casos de Covid mais grave, onde os pacientes estão hospitalizados em terapia intensiva, podendo chegar até cerca de 80% dos pacientes com acometimento renal. E com uma gravidade importante, com uma porcentagem importante de pacientes precisando de hemodiálise, né, de substituição do rim pela terapia de hemodiálise. Então, a partir desse desculpa te interromper, mas quando o paciente está internado numa UTI e que ele depende de ser dialisado, a situação é muito crítica, né, doutora? Mas há uma chance de recuperação. Eu queria que você explicasse isso também para a gente. Já que você entrou nesse assunto. Sim, então, esses pacientes, a gente já sabe que, mesmo sem ser Covid, os pacientes que evoluem com quadros infecciosos graves, que precisam de hemodiálise, eles são sempre considerados mais graves do que os outros pacientes, né? Na Covid, então, né, a gente tem uma porcentagem importante de pacientes que precisam de hemodiálise e esses pacientes são considerados mais graves. Mas a lesão da Covid é uma lesão, a lesão renal é uma lesão multifatorial, ela comete os túbulos dos rins, tem um componente de desidratação importante que esses pacientes chegam ao hospital por conta de febre, por conta de diarreia, que é uma manifestação comum. Então, a gente trabalhar, né? Hoje a terapia intensiva Desculpa, já atendeu doutora, mas isso sem a pessoa nunca ter apresentado nenhum problema nos rins na vida. Sem ter apresentado. As pessoas que já tiveram algum problema nos rins sempre têm um pouco de chance maior de apresentar um acometimento renal, né? Mas as pessoas que nunca tiveram acometimento nenhum chegam no hospital com Covid e podem evoluir com acometimento renal importante por conta do estado inflamatório que essa doença dá, desidratação, enfim, hipóxia do rim, ou seja, falta de oxigênio no rim, a lesão pulmonar. A gente sabe hoje em dia, baseado em evidências, que lesões pulmonares graves, elas indiretamente podem afetar também o rim. Existe uma conversa entre o pulmão e o rim, e como a Covid é uma doença que acomete principalmente o pulmão, a gente sabe que indiretamente também pode acometer o rim, pelo estado inflamatório. Esses pacientes são muito graves, sim, mas, como você perguntou, existe sim a chance de recuperação. Na verdade, a maior parte desses pacientes vai recuperar, depois que se recuperarem da doença, eles vão recuperar a função renal. Entretanto, uma boa parte, a gente tem artigos recentes que saíram em periódicos americanos, mostrando que boa parte desses pacientes ainda saem do hospital com algum grau de acometimento renal. Mesmo sem ter dependido lá, sem ter agravado tanto, mesmo sem que a situação dele tenha agravado tanto lá durante a fase da internação pela Covid, ou só aqueles que passaram pela situação mais grave é que podem ter essas sequelas depois? Não, mesmo os que não ficaram tão graves, eles podem ter sequelas, tá? Mas, assim, em geral, os que passam, que evoluem com um estágio mais avançado da doença renal aguda, eles têm uma chance menor de recuperar. Mas mesmo aquelas pessoas que às vezes não precisaram de hemodiálise, mas que tiveram algum grau menor de lesão renal, eles podem precisar de suporte depois de um nefrologista, um acompanhamento, porque assim, esse dado, Rosane, de que um paciente que já teve uma insuficiência renal aguda, uma lesão renal aguda, hoje em dia a gente não fala nem insuficiência renal, a gente diz uma injúria renal aguda, mesmo antes do Covid, a gente já sabia que quando uma pessoa faz uma injúria renal aguda, depois, ao longo prazo, ela pode evoluir com uma doença renal crônica. E isso tem sido observado muito em relação ao Covid. Parece que na situação da Covid-19, essa evolução para a doença renal crônica pode ser pior, né? A gente começou a aprender isso agora, depois de um ano de pandemia, mas já tem artigos saindo e descrevendo essa complicação, essa sequela, né, que a Covid pode deixar nos rins. Certo. Agora, eu queria falar aqui com a Luciana que é psicóloga clínica, ela desenvolve um trabalho muito importante com as pessoas no pós-Covid, né? Doutora Luciana, quais são aí as sequelas emocionais que você tem mais identificado
junto aos seus pacientes? Você disse que estava atendendo bastante à distância, né? Você passou a atender com telemedicina, não é isso? Então, como é que tem sido esses atendimentos? E depois eu gostaria também que você explicasse para a gente sobre o seu projeto. Então, olha, eu atendo online, atendo o Brasil inteiro. O que eu atendo desde pacientes que tiveram Covid assintomáticos, e no projeto a gente foca mais nos que tiveram internados no Covid grave. O que é nítido até eu vi ali que postaram, hoje saiu um estudo americano aí de que 1/3 dos recuperados apresentam algum distúrbio psiquiátrico, sim, né? Sim. Eu percebo isso também na minha prática. Os que se destacam são a ansiedade e a depressão, em pessoas que nunca tiveram esses quadros, né? E o que é muito interessante, independe de se ele passou 60 dias, como eu tenho paciente que passaram 60 dias no hospital, 30 entubado, em coma, como eu tenho paciente que ficou em casa assintomático e que veio apresentar, nunca tinha tido ansiedade na vida, e veio apresentar esse quadro, né? E daí a gente tem uma coisa muito mais importante ainda, porque a ansiedade, na verdade, ela é o mal que atinge, é a doença psiquiátrica que mais está atingindo dentro da pandemia. Quem teve e quem não teve Covid. Sim. Né? Porque hoje não tem mais quem não se contaminou, já conviveu com alguém que foi contaminado, perdeu alguém, teve alguém da sua família, do seu convívio, ou algum amigo que foi. Hoje ninguém mais passa, infelizmente, sem conhecer ninguém que tenha sido contaminado ou até perdido alguém para essa doença. Então, está todo mundo no mesmo barco, né, doutora? O que a gente vê de diferente nesses pacientes Covid não existe ainda uma pesquisa a nível mundial, eu tenho acompanhado muito isso, e até estou querendo desenvolver agora, estou tabulando aí os pacientes que eu estou atendendo, eu dentro do projeto, eu sou a coordenadora da área de psicologia, então eu estou tabulando esses resultados e eu quero ver se eu consigo transformar isso numa pesquisa para a gente poder ter, porque o que a gente vê? A gente não consegue dizer como é que é a forma de atuação do vírus para trazer essa ansiedade e essa depressão junto com ele, tá? Eu te digo assim, ansiedade dos pacientes que eu atendo pós-Covid, 100% tem, tá? Não escapa, ninguém escapa. Eu percebo nos meus estudos e nos meus atendimentos que o mais próximo que a gente pode chegar é que isso tem a ver com a questão do estresse pós-traumático, né? Que o Covid causa e que a gente sabe, né, por estudos e pesquisas referentes ao estresse pós-traumático, que a depressão e a ansiedade elas estão muito vinculadas a isso. Mas existe aí uma suspeita de que o vírus possa desencadear algum mecanismo neurológico. Existem várias pesquisas sendo feitas na área, inclusive aqui no Brasil, a gente tem uma neuropsicóloga fazendo essa pesquisa no INCOR, em São Paulo, a gente tem o pessoal da biomedicina fazendo pesquisa com relação a isso na Unicamp, né? Para quê? Para tentar ver se isso se relaciona só com o estresse pós-traumático ocasionado pela doença ou se isso tem uma relação direta com o vírus, né? Mas isso ainda é muito novo. O que a gente percebe é que isso aparece tanto no pós-internamento, no pós-Covid assintomático, isso é uma certeza, e que isso não é imediato. A gente já consegue acompanhar pacientes que tiveram no ano passado e que isso pode surgir até nos 6 primeiros meses e se intensificar nesses 6 primeiros meses, né? Então, assim, também digo que assim como a Camila, que a infectologia era uma coisa que o pessoal não gostava porque era, né, HIV, hepatite C, não sei o quê,
psicologia, a gente acha que não, que a gente está em pleno século XXI, a gente acha que psicologia, que procurar um apoio psicológico é normal, não. As pessoas até então, antes da pandemia, elas só procuravam quando elas estavam assim, era a última alternativa para isso, né? Porque psicólogo era coisa Verdade. Se teve uma coisa, se tem alguma coisa que a gente pode extrair de positivo, né? Porque infelizmente a gente não vê nada positivo, mas se tem alguma lição que se tira disso tudo é a valorização dos profissionais de saúde mental também, né? Porque todo mundo precisa de um terapeuta, todo mundo precisa de um psicólogo, todo mundo precisa de um suporte emocional, às vezes. Só conversar com aquele amigo em casa também não resolve, né, doutora Luciana? Na mesa do bar, não resolve muitas vezes. Né? A escuta é diferente, né? Eu trabalho na linha da psicologia positiva, então eu trouxe a ciência da psicologia positiva, os estudos baseados em evidências que eles têm nos Estados Unidos e na Europa, para dentro da psicologia clínica, o que é uma coisa muito nova ainda aqui no Brasil, e que lá fora, nos Estados Unidos principalmente, se pratica há muito tempo, que é você poder desfocar, tirar o foco só da doença para trabalhar as forças, as habilidades que o paciente tem. Nessa hora de pandemia, nessa questão do Covid, isso funciona muito, porque ele já viveu muito essa questão da doença. Né? Tanto que, assim, o projeto que eu trabalho, que eu estou na coordenação da psicologia, ele se chama Projeto Convida. Vocês devem ter visto, andou saindo bastante aí na mídia. A idealizadora dele é a Raquel Trevisi, se vocês depois quiserem conhecer. Está lá no Instagram da Raquel, @Raquel Trevisi. O que é? A Raquel era completamente fora do público que tinha mais predisposição para o Covid. Ela era uma atleta medalhista de CrossFit, ela é uma dentista. Ela ficou internada 30 dias, 20 dias de UTI, 2 intubações, ela saiu, teve alta com 25 quilos a menos e com uma tetraplegia temporária. Né? Então, assim, você veja, ela tinha uma saúde maravilhosa, ela não tinha comorbidade nenhuma, e olha no que aconteceu. E ela, depois vocês vão ver a história lá, ela refletindo depois como é que as pessoas que não tinham condições financeiras como ela, de ter infectologista, nefrologista, fisioterapeuta 2 vezes por dia, fonoaudiólogo, como é que eles iam conseguir fazer isso? E ela criou o projeto. Ela é de Presidente Prudente. Eu entrei como voluntária, como psicóloga, porque alguém me mandou um link de uma matéria dela, porque sabia que eu gostava e porque eu trabalho com outros programas, como o Síndrome do X Frágil, como voluntária, e eu entrei como psicóloga. E quando eu comecei a atender, eu percebi que o modelo que eu tinha que atender esses pacientes não tinha nada a ver com a psicologia tradicional. Se aproximava muito mais ao trabalho que eu faço no meu consultório, que eu chamo de orientação e aconselhamento psicológico, que é um trabalho com começo, meio e fim, que eu trabalho, por exemplo, com pacientes oncológicos, com pacientes que passaram por grandes cirurgias. Sabe, eu tive uma experiência de ter feito uma grande cirurgia hepática e eu vi como foi importante em mim, né, e nos meus pacientes oncológicos, por exemplo, esse suporte antes de você fazer uma cirurgia para retirada de mama, né, que não é uma psicoterapia, eu vou trabalhar o foco, aquilo que está me incomodando. E no Covid eu tenho que fazer isso. E eu tenho que fazer isso com o paciente e com a família. Porque a vida muda completamente. Né? Então, aquela família, ela também fica perdida. A pessoa tem alta e ninguém explica para ela, às vezes, o que ela vai ter que fazer, como é que ela vai ter que enfrentar depois. Né? E, infelizmente, a nossa rede de saúde primária não supre. Né? São muitas deficiências que vieram à tona, né, durante essa pandemia. Então... Queria conversar aqui também com a doutora Camila, ela que tem essa experiência, né, tanto
na rede privada, na rede pública, está aí trabalhando sem parar como infectologista. Doutora, queria que você explicasse para a gente o que é uma sequela, de fato, quais são as principais sequelas já identificadas, porque a gente sabe que a cada dia surge uma novidade em relação a isso, né? Assim como também surge em relação aos sintomas. Queria que você identificasse para a gente o que é um sintoma, o que é uma sequela, e, assim, o que isso... como é que você pode saber se de fato é uma sequela ou se é um sintoma de uma reinfecção ou se é um sintoma dessa nova variante? Como é que a pessoa pode descobrir que ela está realmente tendo uma sequela daquela Covid? Então, a gente sabe que tem sinais e sintomas, né? Principalmente sintoma, o Covid-19, que quando você está no início da doença, geralmente do primeiro dia do início dos sintomas até o 14º dia, pode perdurar esses sintomas, que seria tosse, dor de garganta, mal-estar geral, perda de apetite, falta de olfato ou paladar, diarreia, náuseas, vômitos. Então, a gente sabe que, como a gente está numa pandemia, qualquer sintoma a gente não pode menosprezar. Se a pessoa tiver uma dor de garganta... presentes todos os sintomas ao mesmo tempo também, né, doutora? Sim, pode ser, com certeza, pode ser oligosintomático, a pessoa não sentir quase nada e ser Covid. Tem os pacientes assintomáticos que têm Covid. Então, é bem importante, qualquer sinal, que nem a doutora Fernanda, fazer o exame de PCR, preferencialmente a partir do 3º dia do início dos sintomas. Então, esses são os principais sintomas, né, que pode ter febre também, então, ou ter várias doenças também ao mesmo tempo, que tem que sempre cuidar, porque eu também trabalho em Paranaguá, por exemplo, numa cidade litorânea, que tem muita dengue também, então tem que ficar bem atento, porque é uma doença super grave também, e pode evoluir a óbito. Com sintomas também com a dengue, que está aí também ameaçando aí de volta, né? Também ameaçando, que a dengue, por exemplo, não tem tosse, né, não tem sintoma respiratório, é uma diferença principal ali entre Covid e dengue. E a gente sabe que as novas variantes ali estão presentes, mas os sinais e sintomas do Covid são os mesmos. Com as novas variantes, não mudam os sinais do Covid. Sinais uma coisa bem importante. Então, a pessoa já passou aqueles 14 dias, 15 dias, e se ela voltar a ter sintoma, ela pode ter sido reinfectada pela variante? Seria isso? Sim, a única ideia que a gente saiba que é contaminada pelas novas variantes é fazendo análise genética. Pela sintomatologia, você não tem ideia de qual B.1.1.7, P1, P2, né? São várias variantes, a inglesa, a de Manaus, né, que é a brasileira, a inglesa, né? Então, a gente sabe que pelos sintomas não dá para diferenciar. Então, a Fiocruz faz análises genéticas mensalmente, as amostras. Aqui no Brasil, aqui em Curitiba foi visto que o P1 é mais prevalente, mas está a variante inglesa aumentando o número de casos. E a gente sabe que a sequela pós-Covid, que é pós-Covid, tem várias denominações que dão, são sequelas principais como fadiga, bem comum síndrome da fadiga crônica, os sinais e sintomas. A pessoa não dorme bem, está sempre cansada, não consegue fazer afazeres do dia a dia, tem sintomas de ansiedade, que nem a Luciana falou, depressão, pode ter também dor no peito, é bem comum, falta de ar, que é uma sensação, né, dispneia, é uma sensação de falta de ar, tosse também super frequente, de 17% a 34% desses pacientes que a gente acabou fazendo estudos. E menos comum é a falta de olfato, a anosmia, que isso recupera geralmente em 4 semanas. Dor nas articulações, dor de cabeça, tontura, isso são sintomas menos comuns nos sintomas pós-Covid. Mas a doutora Luciana também falou sobre o transtorno pós-traumático, 24% dos pacientes têm, perda de memória, falta de concentração, então aqueles pacientes jovens que pensam que podem tudo, que o Covid vai me pegar e não vou ter problema porque eu não vou ficar na UTI, mas se você tem uma vida de estudos, está fazendo vestibular, por exemplo, vai te prejudicar bastante. A memória vai ficar afetada, 18% dos pacientes acabam afetando a memória e a concentração. E tem uma piora da qualidade de vida também. É bem comum, assim, a gente sabe que aqueles pacientes que ganharam alta,
40% dos pacientes são incapazes de retornar às atividades que eles faziam antes. Então, 60 dias após o internamento. A gente sabe que aquele paciente que está internado, ele vai ter maior dificuldade de recuperação. Os sintomas pós-Covid vão ser mais prolongados, perdurar por até 6 meses. Então, depende muito da gravidade da doença, se a pessoa ficou entubada, ficou na UTI, se precisou internação, ou ficou no ambulatório, isso é dependente, é proporcional, né? E aumento também no número de comorbidades. Se a pessoa tem mais de 65 anos e, por exemplo, tem pressão alta e diabetes, tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, tem uma insuficiência renal crônica, que nem a doutora Fernanda atende bastante, isso leva a maior risco também de reinternação, né? Os pacientes com mais de 65 anos, que têm essas comorbidades, estão em home care também, que ganham alta em home care, e homens e brancos, a gente sabe que tem uma reinternação de 10% a 20% a mais, tá? Então, é muito importante ver nesses pacientes pós-Covid, avaliar globalmente, tanto uma avaliação física, uma avaliação cognitiva e uma avaliação emocional, né? Então, a gente tem que ser uma equipe multidisciplinar, que às vezes o paciente SUS fica meio deficitário nisso, né? Então, o paciente tem que ser visto com brevidade, o paciente bem grave, tem que ser visto na primeira 2 semanas depois da alta hospitalar. Então, é muito importante. E tem aquele estresse, a gente... Tem um acompanhamento, né, rigoroso depois, né, doutora? Rigoroso. A pessoa, às vezes, fica até meio sem norte, né? Quem eu procuro, né? Acho que, principalmente, procurar seu clínico geral e aí ele acaba direcionando para as especialidades também, para ele não ficar desassistido, né? É importante o pneumologista, se tiver alguma doença renal, um nefrologista, um psicólogo, né? Então, hoje mesmo eu atendi um paciente que ele usa um remédio controlado, receita azul. Daí, eu vou te encaminhar para o psiquiatra, o que você acha? Eu não sou louco, né? Que nem a doutora Luciana falou. Esse pensamento está bem prevalente também, tendo no SUS, né? Mais ainda, sabe? Não é questão do desconhecimento, né? Infelizmente, o preconceito existe em qualquer classe social também, né? Verdade. Doutora Fernanda, tem algo aí que você gostaria de complementar nessa questão da lista de sequelas aí? Porque a gente ouve e a gente começa a ficar um pouco apavorado, né? Porque, principalmente as pessoas leigas, que a gente ouve tanta informação, fica confusa. Queria que você comentasse aí sobre essa fala da doutora Camila e também explicasse para a gente, no ponto de vista, né, da nefrologia também, se é possível que uma pessoa que tenha Covid venha a ficar dependente de fazer hemodiálise para sempre. Sim, eu queria complementar, porque tudo isso que a Camila falou é super importante, né, do acompanhamento pós-alta, aquelas pessoas que conseguiram se recuperar e que tiveram alta do Covid, do hospital, né, uma coisa super importante sobre a parte renal é que a lesão renal, ela muitas vezes, ela é silenciosa, né, então é super importante, o que quer dizer com silenciosa, né, que ela não tem sintomas muito evidentes, né, você vê que a pessoa pode ficar com uma fadiga, isso ela sente, ela pode ficar sem sentir cheiro durante algum tempo, mas se ela teve uma lesão renal e ela recuperou parcialmente aquela função renal, mas não recuperou totalmente ainda, ela tem uma sequela da Covid, pode ficar com uma sequela da Covid, mas ela não sente aquilo. Então, por isso é super importante alguém que teve uma lesão renal aguda durante a Covid, ela ser direcionada ou para um clínico que vai direcionar para o nefrologista, ou diretamente já sair com um direcionamento para o nefrologista, porque como ela não tem sintomas, ela não sente nada, às vezes ela pode achar que está tudo bem, e não está tudo bem, né? Ela teve uma lesão, ficou ali com uma sequela que ao longo do tempo pode evoluir com piora e pode evoluir sim com dependência de algum tipo de substituição renal, que pode ser hemodiálise, a diálise peritoneal, enfim. Então isso é super importante. Eu queria complementar essa fala da Camila com isso, né? Muitas vezes a pessoa procura o especialista pelo sintoma que ela está sentindo,
E o nefrologista tem um pouco essa dificuldade. Primeiro que ninguém sabe muito o que nefrologista faz, né? Então eu brinco... Exatamente, é uma oportunidade de você explicar para a gente o que o nefrologista faz. E ele é um especialista em que o clínico geral tem que encaminhar, ou você pode procurar direto o nefrologista? Acho que eu estou com uma... Geralmente a pessoa vem referenciada ou de um cardiologista ou de um clínico geral, mas a pessoa pode procurar diretamente o nefrologista. O que acontece é que nem sempre as pessoas realmente sabem por que ela tem que procurar o nefrologista. E como a doença renal é uma doença, boa parte das doenças renais são silenciosas, né? Ou seja, a pessoa não tem grandes sintomas relacionados àquela doença, então as pessoas às vezes não pensam que tem que ir no nefrologista. Então, acaba que quem detecta primeiro algum problema que vai ter que ir no nefrologista acaba sendo o clínico geral. Mas não existe nenhum problema, por exemplo, de você teve Covid, teve uma lesão renal, o médico do hospital disse para você que você teve uma lesão renal e você saiu do hospital sem ter uma referência. Mas se você sabe que você teve lesão renal no hospital, você pode marcar diretamente com o nefrologista, não existe problema nenhum. Na verdade, a gente até quer que seja assim, né? A gente quer que as pessoas procurem, a gente quer que as pessoas façam os exames de detecção precoce de doença renal, porque aí a gente consegue, através de exame de sangue, exame de urina simples, já detectar que aquela pessoa tem uma lesão renal e que ela precisa de um acompanhamento mais de perto para que a doença renal não evolua até o ponto dela perder totalmente a função dos rins e precisar de fazer hemodiálise ou diálise peritoneal, os métodos de substituição renal que a gente tem hoje, né? Da sua pergunta, se a pessoa que teve Covid pode fazer hemodiálise, pode sim, tem algumas pessoas, acho que cerca de 5 a 10% podem sair do hospital após a recuperação do Covid ainda precisando de hemodiálise, a grande maioria recupera, mas cerca de 25 a 30% dos pacientes saem com algum grau de lesão renal que pode vir a recuperar depois de 1 mês, depois de 2 meses, mas que pode ainda não recuperar e ficar ali com algum grau de doença renal, que não é um grau de doença renal tão grave que precise fazer hemodiálise, mas que precisa de acompanhamento justamente porque a doença renal crônica ela pode evoluir ao longo dos anos com necessidade, com perda maior da função dos rins e necessidade de hemodiálise. Sim, sim. Bom, eu vou chamar agora aqui a Luciana, mas antes disso, a gente tem várias mensagens aqui no nosso chat que eu quero compartilhar com vocês, né? Aqui, olha, tem uma torcida organizada aqui das nossas convidadas de hoje, a Mônica falando, Fernanda, linda. Aqui, olha, o Felipe falando, presente, doutora Camila. A Maria Nazaré Barcelos já foi nossa entrevistada aqui também. Obrigada, Nazaré, está aqui, tema de grande importância hoje. A Margarete Moura de Almeida, nossa representante da Frese, falando aqui, a Margarete falando sobre a Fernanda, o Vicente da Gama falando aqui, excelente tema, doutora Camila, ótima médica e linda pessoa, bacana, legal, tem coisa melhor que isso para uma médica, né, doutora? Isso faz até vocês ficarem assim, né, mais leves, depois dessa loucura toda que está o dia a dia de vocês. Aqui, olha, estão mandando florzinhas. Olha, a doutora Camila vai se virando aí, porque a sua turma aqui, ó, a turma aqui tá fazendo uma torcida aqui, ó. A Sumi está perguntando aquilo até que você já comentou aqui, né, que hoje foi publicado em diversos jornais que um terço dos recuperados da Covid apresentam distúrbios psiquiátricos. Se é uma realidade, você já comentou lá atrás, né, os governos, a estrutura de saúde estão preparados para essa demanda, a gente sabe que não estão, infelizmente, e é por isso que existem iniciativas tão bacanas como o projeto aí que você toca, que se não fossem tantos profissionais se dedicando também numa atividade voluntária, como é que cuidaria de tanta gente precisando, né, não? Aqui a Margarete comentando, Nefro, linha de frente, parabéns, Fernanda.
Ainda bem que recupera, a Mônica comentando, Jaqueline, doutora Luciana, como lidar com o medo? Isso. Agora, sobre o medo, que eu quero te perguntar, doutora Luciana, porque tem uma outra pergunta também sobre o medo, a outra pergunta que entrou aqui é da jornalista Adresa Feijó. Obrigada, Adresa, de estar aqui. Doutora, o mais difícil está sendo lidar com medo, hoje no Dia do Jornalista, especialmente nessa situação que a classe não pode parar de ler notícias. Quais são as suas recomendações para ajudar a lidar com esse excesso de informações negativas? Ou seja, além da gente lidar com medo, a gente lida com esse excesso de informação que faz a gente ficar cada vez mais ansioso. Mas minha filha às vezes fala comigo, mãe, mas você só fica vendo essas notícias, mas eu tenho que ver, faz parte do meu trabalho. Então, o que você diz a respeito do medo que cresceu muito nesses últimos tempos? O medo, eu acho que ele está tão pandêmico como a Covid, entendeu? Quanto a Covid. Para os jornalistas, isso é muito mais difícil, porque vocês têm que conviver, vocês têm que ler as notícias para tapar, né? Para os meus pacientes que não são da área, eu digo, gente, filtrem, não passem 24 horas vendo essas notícias, existe vida além do Covid. Né? Para os jornalistas, o que eu posso dizer é que talvez a gente precise começar a focar também no que a gente pode fazer para ajudar o pós, né? A planejar essas coisas depois, porque, claro, vocês têm que lidar com isso, mas vocês têm que ter uma válvula de escape, sabe? De lidar com isso profissionalmente, mas na hora do lazer, na hora de estar em casa, mudar esse foco um pouco. Porque, da mesma forma que a gente vê que cientificamente a gente consegue comprovar que você está imerso nesse contexto pandêmico, causa ansiedade, traz medo, causa estresse, traz esses comportamentos e esses sentimentos, quando eu mudo o foco, quando eu busco alternativas, isso também é mudança de comportamento, né? A ciência da psicologia positiva, ela vem falar isso. Não é essa autoajuda de, vamos ser todos felizes, não tem nada a ver com isso. Isso é baseado em evidências, né? Eu consigo basear isso junto com a terapia cognitivo-comportamental, que eu consigo ser positivo se eu treinar a minha mente para desfocar só do que é ruim, para olhar além disso, né? E eu vou te dizer, eu tenho resultados com isso, com pacientes no consultório, com síndrome do pânico, por causa do Covid. Se eu mudo o foco, então, assim, o jornalista ele não vai poder fazer o que eu falo para os meus pacientes, desliga, TV aberta, você tem que desligar de vez em quando. Mas o que ele pode? Também tentar procurar por outras notícias, né? Eu acho que a gente precisa começar a diversificar. Isso é uma questão de saúde mental, sabe? De você poder falar além dessas questões da Covid, além dos problemas que a gente está tendo. Vamos tentar buscar soluções e, assim, soluções que a gente possa lidar, porque eu também não posso controlar o que está além do meu controle, né? Certo. Eu não posso controlar a fabricação de vacina, eu não posso controlar, mas eu posso controlar o contágio, não é, doutora Camila? Eu posso usar máscara, usar o álcool gel, né? Eu posso driblar esse medo buscando uma psicoterapia, buscando um hobby para eu fazer nos meus horários de lazer que me deem prazer, para eu não ficar só absorto no meu trabalho, que está diretamente ligado com isso. Eu sempre falo isso para os pacientes, né? Que eles têm que focar em outra coisa, não ver notícia também, porque se traz malefício para o paciente, não é legal. Então, focar em outra coisa, porque daí acaba melhorando a mente mesmo. A mente é tudo, né? Porque eu fiz vários exames de Covid nessa pandemia, nenhum deu positivo, mas eu sempre fiquei mais tranquila. Se vier positivo, vamos enfrentar, né? A gente faz aquelas medidas não farmacológicas, né? Que é a higiene das mãos, uso do álcool, da máscara.
Mas tem coisas realmente que não dependem da gente. A gente tem que ficar mais consciente para não sofrer tanto, né? Porque o sofrimento existe, mas daí a forma que a gente vai ver, né? A vida, porque... E daí você tem que... A doutora Camila falou que ela vai ter que sair. Você tem um outro compromisso agora, né, doutora Camila? Às 9 horas. Uhum. Pois é. Então, eu queria te perguntar aqui, que a gente vai continuar o papo aqui com a Luciane e com a doutora Fernanda, queria te perguntar aqui um pouco ainda sobre, né, você falou aqui do papel do infectologista, falou da importância de seguir as evidências científicas, infelizmente, ainda tem gente ainda seguindo com o kit Covid, com outras questões. O que você acha hoje, para a gente arrematar aqui com você, o que hoje é o principal desafio aí dos infectologistas no tratamento hoje da Covid? E se você deixaria alguma mensagem aqui de esperança para a gente aí com relação a essa doença, a possibilidade da gente estar próximo de alguma esperança melhor de tratamento, já que se não trata assim, vai tratar como? Entendeu? O que vocês têm feito hoje? Eu acredito que o tratamento, né, no momento é realmente sintomático. A gente sabe que alguns pacientes que têm maior comorbidade, uma ou duas comorbidades, mais de 65 anos, elas têm algum benefício de algumas drogas, né? Plasma, né? Evidência, mas não é disponibilizado para todo mundo. Tem algumas drogas, tocilizumab, por exemplo, que tem algumas indicações específicas, mas a maioria dos pacientes, o que precisa é repouso, aumenta a ingesta de água, a ingesta hídrica e sintomático mesmo. A maioria não vai precisar ficar internado. A gente sabe que as vacinas estão aí. A gente espera que chegue logo para todo mundo. A vacina, ela, então, não protege de você pegar o Covid, mas evita uma internação, uma intubação, uma internação em UTI, que é o que a gente quer evitar, que leva a sequela e a morte. Então, mesmo com a vacina, você vai ter que ficar se cuidando e você vai ter que aprender a conviver com essa pandemia, porque ainda ela não está próxima de acabar pela não conscientização da população. Então, quanto menos a gente transmitir, mais rápido isso vai acabar. Mas com a vacina, a gente fica com um alento no coração, a gente fica mais animado, né? Acho que é mais a conscientização que logo isso tudo vai passar, no futuro breve isso vai passar com essa consciência e a gente vai fazer o nosso melhor. É isso que mais importa, viver o presente, né? Viver o hoje, porque é o que a gente tem o agora, o amanhã a Deus pertence. Então, não ficar pensando muito no amanhã, porque isso gera ansiedade também, né, Lu? Então, fazer a nossa parte. Né? É importante que as pessoas não tenham medo da vacina, né? É importante que as pessoas saibam que acho que essa é a melhor saída que a gente tem, né? Além do distanciamento social, de tudo que a gente sabe que tem que fazer, que a Camila já comentou, acho que não tem que ter medo da vacina, né, Camila? Não, a vacina é a nossa amiga, nossa, trazer o benefício para perto da gente. As contraindicações são muito, muito raras, né, da vacina, então... tome vacina, se você tem oportunidade, tome qualquer uma, não tem que escolher ainda, né? Eu quero tomar tal vacina, você tem que tomar, aqui tem. A que está disponível, a melhor vacina é que está disponível. A gente tem melhor é que tem. Eu acho que é uma pergunta. O PCR consegue detectar as variantes. Eu acho que ela estava querendo perguntar, você pode responder isso? Porque eu achei interessante essa questão. É bem interessante. A gente sabe que o RT-PCR para coronavírus que está disponível hoje em dia, ele detecta as novas variantes, a B1, AP1, AP2, B1.1.7, que são as mais prevalentes. A gente vai conseguir ver quando aumentar o número de internações e aumentar o número de PCRs positivos, aumentar o número de internação e diminuir o número de PCRs positivos. Aí que a gente vai ter uma ideia que as variantes não estão sendo pegas pelo PCR, mas até agora não teve nenhuma variante que o RT-PCR não diagnosticou. Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Você poderia responder aqui a Sônia, também jornalista. Obrigada, Sônia, de estar aqui. Uma pergunta: os sintomas pós-Covid são iguais para quem não precisou ser internado por problemas respiratórios? Não, os sintomas pós-Covid... Tem uma sabatina de jornalista aqui. Pode mandar bala. Parabéns para vocês. Os sintomas pós-Covid são mais graves quanto mais grave a situação. Se você interna numa enfermaria, um paciente interna na UTI, por exemplo.
ele vai ter mais problema de sintomas pós-Covid. Então, é relacionado ao grau de severidade da doença. A gente consegue ver isso no nosso dia a dia. Sim, sim, sim. Bom, doutora Camila, se você quiser complementar mais alguma coisa... Então, não sei se tem mais alguma pergunta, estou disponível, qualquer coisa no meu Instagram, no meu Facebook, estou disponível qualquer pergunta que vocês tiverem ali, estou à disposição. Tá bom, e a gente também vai falar um pouquinho mais no nosso site também com a doutora Camila, ela tem um compromisso, ela não vai poder ficar mais um pouquinho aqui com a gente, mas a gente vai prosseguir aqui com a doutora Fernanda e com a Luciana falando com a gente. Obrigada, doutora Camila, saúde em primeiro lugar, bom trabalho e feliz dia do infectologista, que é agora muito obrigada. Dia 11, não é isso? Obrigada. Obrigada a vocês, bom trabalho, e que bom que você tem aqui um monte de gente aqui validando o seu trabalho, te elogiando, te agradecendo pelo trabalho, isso é muito legal. Parabéns. Imagina, eu que agradeço. Um beijão. Tchau, querida. Então, doutora Fernanda, eu queria saber com você... Aliás, antes de falar com a doutora Fernanda, eu queria falar aqui com a Luciana, porque, Luciana, tem algumas perguntinhas aqui também para você. Olha, outro jornalista amigo nosso está aqui, o Kleiber, perguntando aqui, na questão psicológica, pode acontecer de a família de um paciente que testou positivo e não enfrentou grandes problemas com a doença continuar achando que a Covid-19 não seja tão assustadora e isso prejudicar na conscientização dos cuidados necessários? Infelizmente, é mais do que possível. A gente constata isso diariamente, inclusive dos próprios pacientes que não ficaram em casa, não tiveram muitas complicações, mas que sentiram as sequelas psicológicas e emocionais, que às vezes até descobriram depois que tiveram Covid, porque acharam estranho as sequelas que estavam tendo, e que dizem, gente, os meus parentes acham que não foi nada, que é uma gripezinha, que é uma coisa boba, eles não sabem o que eu estou sentindo, não sabem como é que está a minha cabeça agora, e as pessoas não acreditam, sabe? O pior de tudo é que daí esses pacientes sofrem, porque como não teve... fisicamente, né, doutora Fernanda, não teve uma complicação, eles acham que o emocional é frescura. E eu vou te dizer, independente da classe socioeconômica, do nível de educação, isso é muito... eu até fico feliz que alguém fez essa pergunta, de poder esclarecer isso, sabe? Porque existe, sim. Não é frescura, a gente percebe essas sequelas e percebe que as pessoas não dão atenção. Como a gente percebe também... Que existe a negação, as pessoas querem negar o risco, né? Assim, sabe que precisa, mas quer negar o risco porque na cabeça dela ela não quer mais sofrer com isso, já está um ano, já está de saco cheio. Começa a negar, consciente ou inconscientemente na sua cabeça e acaba se descuidando mesmo, né, doutor? E é uma questão mesmo de fuga, às vezes, né? Da realidade. Não, ele não teve nada, ficou aí 10 dias em casa só, sem fazer nada, né? Porque ainda acham, às vezes, o parente que não está dentro da casa, às vezes ele acha que assim, não, frescura, ficou lá, teve... Nem sabe se foi mesmo, sabe? Nem foi para o hospital. Pode ter sido qualquer outra coisa, né? Sim, sim. Como a gente percebe também, aproveitando o gancho dessa pergunta... como quem já teve Covid acha que pode fazer tudo agora. Né? Sim, outro comportamento também muito típico, que já teve Covid, sai por aí, não, já tive, já posso... Não, veste a capa de super-herói, eu já tive, estou imunizado, eu não preciso de álcool gel, eu não preciso de máscara, eu não tenho. Né? E eu vou te dizer, aqui próximo de mim, aqui na cidade... eu tive agora de conhecidos 12 pessoas do mesmo núcleo familiar com Covid, 7 reinfecção. Nossa, e tem se falado que a reinfecção não ocorre com tanta incidência, né? Não é tão prevalente, mas a gente tem visto muita gente se recontaminar, não é isso? Eles tiveram azar, mas assim, você veja, os 7 se reinfectaram e passaram
para os outros 5 que não tinham tido, né? Porque achavam que já tinham tido e que não iam pegar de novo, né? Como a gente, infelizmente, vê o caso da vacina também, né, doutora Fernanda, que acha que porque tomou vacina, vacina é a cura. Vacina não é a cura. Né? Sobre o que você está falando aqui, tem um comentário que eu achei interessante da Cristina Lofredo. Obrigada, Cristina. Ela está comentando: acho os problemas psiquiátricos deixados pelo Covid são tão graves quanto o Covid, independente de terem tido ou não a doença. É aquilo que você estava falando no início, né? Todo mundo está sofrendo, independente de ter tido ou não, de ter perdido alguém ou não. A gente tem também a questão também muito séria, que é a questão da negação, né? A gente nem está falando do negacionismo, a gente está falando da negação mesmo. É aquilo, a pessoa não quer acreditar, ele acha que vai ficar bem, que nada vai acontecer, que se ele pegar vai ser fraco, se ele pegar não vai acontecer nada, enfim. E hoje estamos, como você bem colocou aqui, todos no mesmo barco, né? Aqui a gente tem um comentário do Fábio aqui. Obrigada, Fábio, de estar aqui. Fábio também é jornalista, ele está comentando aqui: saudações, grandes profissionais deste momento, parabéns. Muito obrigada. E ele fez, inclusive, um outro comentário aqui. Ele comentou, é muito difícil, acho que foi em algum momento que alguém comentou que alguma coisa que ele comentou, é muito difícil conviver com câncer, falou tudo, doutora, reunir a família é necessário, nossa cultura é muito individualista, é isso mesmo. Eu acho que quando eu falei que no Covid você também tem que atender a família, né? Porque a família sofre não vai sofrer mais do que o paciente, mas ela sofre porque às vezes ela não sabe nem lidar com essas sequelas, sejam elas físicas ou psicológicas, né? Então você também tem muitas famílias que eu atendo e que a gente acompanha no projeto. E acho que uma coisa interessante também, que a doutora Fernanda falou e a doutora Camila tinha dito, que esse trabalho ele tem que ser multidisciplinar. Então, por exemplo, no projeto que a gente faz no Convida, lá da Raquel Trevisi, a gente tem voluntários, a gente tem médicos, nós temos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos. A gente faz esse acompanhamento durante 60 dias após a alta do Covid. Todo um programa, todo um protocolo psicoterápico aí voltado para atender o paciente psicoterápico, com né? As sequelas emocionais da Covid, né? Não, e também, por exemplo, as sequelas. Eu vi que tem uma pergunta aqui que alguém falou: e você acha que vai ter muita sequela de fisioterapia, que os fisioterapeutas vão ter muito trabalho? Isso, eu quero perguntar até isso aqui também para a doutora Fernanda depois, mas pode comentar sim, claro. Eu quero... Nossa, muitas sequelas, né? Motor, não só, e as pessoas se enganam quando elas acham que as sequelas, depois a Fernanda vai falar melhor, a doutora Fernanda vai falar melhor do que eu, de que as sequelas são só respiratórias. Eu atendo pacientes, tanto no meu consultório como no projeto, com paralisia, com dificuldade motora de não conseguir fazer isso aqui, ó, porque perdeu os movimentos das mãos, né? Então tem muito, né, Fernanda? Isso é super importante, porque é a sequela do paciente crítico, né, que a gente fala, o paciente que fica mais grave, que fica crítico, que tem uma internação prolongada de 20, 30 dias, às vezes até mais, ele faz uma neuropatia importante, ele faz um consumo muscular pelo estado inflamatório que a doença gera, e isso, você vê, os pacientes, eles perdem a massa muscular, perdem essa capacidade de movimentação muito rápido, né, quando estão internados, e a internação prolongada, ele faz a fisioterapia lá no leito e tal, mas ele não consegue se recuperar tão bem ali. Então, no pós-Covid, isso é super importante, não só a reabilitação cardíaca, pulmonar, que vai ter sequelas graves, o acompanhamento nefrológico, mas o acompanhamento de fisioterapia. A gente sabe que começar a fisioterapia, fazer exercício físico pós, acompanhado, né, isso é super importante para essa recuperação. Isso realmente é um problema grave, né, assim. Acho que alguém comentou, não sei se foi a Luciana, se foi a Camila, que
que teve... foi a Luciana, que a pessoa era triatleta e perdeu 25 quilos, quer dizer, isso é tudo massa muscular que foi perdida e que tem que ser recuperada depois, né? Então, daí você vai... E mexe com tudo no organismo também, né, doutora? Uma perda assim, tão drástica de peso. Tem uma pergunta, a pergunta aqui da fisioterapia, a gente não tem um fisioterapeuta aqui hoje, poderia até termos tido, mas ficaria muita gente, mas seria interessante também ter um profissional de fisioterapia, né? Sim, de fato, a fisioterapia pode ser uma ciência cuja demanda possa aumentar junto às pessoas com sequelas pós-Covid, com certeza, né, doutora? Vocês estão comentando aqui agora sobre isso. Tem uma questão que eu acho muito importante de abordar com você, doutora Fernanda, que é o seguinte, a questão da prevenção. A Jaqueline Rocha, ela está perguntando aqui, doutora Fernanda, teria alguma conduta preventiva para os pacientes que tiveram Covid com sintomas leves para evitar problemas renais? No caso, aqueles que não chegaram a ter que ficar num caso mais crítico, né, numa UTI. Então, essas pessoas que não tiveram um caso mais crítico, elas têm uma chance menor de ter problemas renais, mas tem. Eu vi algumas pessoas em acompanhamento de consultório ambulatorial que fizeram uma lesão renal, mesmo não tendo ficado hospitalizados. Então, assim, como a gente sabe que existe sintomas de febre, desidratação por febre, muita diarreia, às vezes, que a pessoa apresenta, então o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que realmente ingerir bastante líquido, fazer repouso, em geral, cuidar do que está acontecendo ali naquele momento para poder evitar que chegue a ter uma desidratação tão intensa que faça uma lesão renal, né? E, lógico, observar se estiver sentindo alguma coisa mais grave, né, falta de ar, procurar logo o hospital, porque aí você já consegue um suporte maior, né, um suporte um pouco mais intensivo, que também, ao longo da pandemia, a gente vê que os médicos foram aprendendo a cuidar, né, dos pacientes com Covid. Então, isso também foi evoluindo e hoje a gente consegue dar um suporte melhor para esses pacientes. Mas para quem está em casa, é basicamente beber bastante líquido, observar os seus sintomas, e não tem muito mais o que fazer. Realmente não tem nenhuma medicação, né, que a gente faça que possa evitar. O que a gente pode fazer é evitar fazer medicações que prejudiquem os rins. Então, por exemplo, uma medicação... Isso eu queria te perguntar também, doutora. A gente sabe que muitos medicamentos eles podem causar problemas nos rins, né? Então, isso é importante. Então, por exemplo, como a Covid começa como uma gripe, né? Assim, então, você às vezes vai ter fadiga, dor no corpo, você já vai pensar, por exemplo, em tomar um anti-inflamatório, que é uma medicação super comum, que você nem precisa de receita para tomar, que é o Cataflam, o diclofenaco, essas medicações que você pega na farmácia facilmente, são medicações que prejudicam muito os rins. Então, você evitar de fazer medicações que sejam nefrotóxicas, né, que a gente fala que prejudiquem os rins, isso é super importante nesse momento, né? Então, fazendo uma comparação, por exemplo, com a dengue, né, que a gente lidou durante muito tempo, lida ainda, né? Então, por exemplo, quando você tem dengue, você não pode tomar medicações que prejudiquem a sua plaqueta, porque você sabe que muitos casos de dengue são casos de dengue hemorrágica, que vão ter uma plaqueta baixa, então você sabe que aquela medicação você tem que evitar. No caso da Covid, é isso, é você realmente consultar um médico para saber quais as medicações que você tem que evitar, e principalmente os anti-inflamatórios, que são medicações muito comuns e são tomadas muito frequentemente em casos de gripe, né, que mal-estar, e aí você tem que buscar, porque muitas medicações elas são misturadas, né, às vezes é uma medicação com nome comercial, mas que quando você vai ver dentro ali daquela medicação, são 3 medicações juntas e uma delas é um anti-inflamatório. Então, assim, você tem que tentar buscar essa informação para não ajudar a prejudicar. Você já tem uma doença que pode prejudicar, então você tem que fazer coisas que evitem, né? Então, atenção à automedicação, né, doutora? Automedicação, muito cuidado. Aliás, sempre, né? Sempre é bom evitar a automedicação. Mas, nesse caso, a gente pode... Em vez de estar resolvendo o problema, ele pode estar arrumando mais um para a vida da gente, né? Exatamente.
E assim, a nossa live de hoje é para falar sobre sequelas, gente. A gente está aqui falando sobre sequelas da Covid, mas é claro que surgem muitas dúvidas, e quando a gente fala em vacina, então, né, quando alguém fala na palavra vacina, começa a surgir muita coisa. E temos aqui a jornalista também, Joyce Hippert. Obrigada, Joyce, de estar aqui. Ela está comentando o que vocês acham do retorno de empregados com mais de 60 anos de uma empresa do Rio voltar ao trabalho antes de tomarem a segunda dose das vacinas. A gente sabe que a gente está vivendo uma situação muito delicada, né? Essa tênue relação entre economia e saúde, entre ter que trabalhar e ter que se cuidar, enfim, e todo mundo fica também muito tenso com isso, né? Acho que a Luciana pode falar dessa tensão que as pessoas ficam, mas eu não sei também se é muito a sua praia, Fernanda, talvez seja mais da Camila, da doutora Camila, que acabou de participar com a gente, mas você pode falar um pouquinho aí sobre isso, então, sobre a questão da vacina, sobre Sim. os cuidados que você tem que ter entre uma dose e outra. Agora também ainda vem a vacina da gripe, principalmente para o público acima dos 60 anos, né? Assim, o que a gente sabe é que a vacina, ela vai proteger uma porcentagem, né? A primeira dose protege 70%, acho que em torno disso, eu não me lembro a porcentagem de cabeça realmente, mas assim, a primeira dose ela já dá um certo grau de proteção, mas ainda não chega a ser 100% das formas graves, como já foi descrito que você tem quase 100% de proteção quando você já tem a segunda dose da vacina, após 15 dias da segunda dose da vacina, e que isso sim vai te proteger no maior grau, principalmente da forma grave da doença, que é o que a gente quer evitar. Então assim, se possível, nesses 15 dias, ficar quietinho. Sim, se possível, sim, não voltar. Porque tem gente que vai lá, toma e já quer sair para a festa, né? Não é indicado. Se a pessoa, é lógico, tiver um trabalho que ela não possa se ausentar de jeito nenhum, ela vai ter que pensar, continuar as medidas de isolamento, de distanciamento, né? Mas, assim, o ideal é evitar, e quem pode fazer trabalho online, faça trabalho online, porque ainda não está liberado para sair, assim, livremente, porque nem quem tomou a segunda dose da vacina, tá, eu tomei a segunda dose, eu continuo usando a máscara, fazendo tudo o que a gente tem que fazer, né? Então... Verdade. Durante um bom tempo. Tem aqui a Mônica comentando, muito esclarecedor, mas quanto mais a gente toma conhecimento dos estragos que esse vírus faz na gente, mais medo dá. É a questão do medo que a gente estava aqui antes falando com a Luciana. A gente também tem aqui, olha, comentando, importante esse alerta de procurar um nefrologista, que a gente comentou aqui mais cedo. Nefrologista rala, é isso mesmo, a doutora está aqui, a gente está pegando ela pelo pé aqui para ela tirar nossas dúvidas aqui. O Felipe falando excelente esclarecimento. Aqui, olha, mais uma. A Isabela Pitanga está comentando, show, compartilhei para todos os amigos de Minas. Doutora Fernanda é minha amiga de infância, que legal, obrigada, Isabela, de estar aqui participando com a gente. A Margarete também aqui comentando. A Adresa ficou muito satisfeita aí com a resposta que foi dada para ela. A Sônia também, nossa querida amiga jornalista. Hoje está cheio de jornalista aqui, hoje é o dia do jornalista, a gente está aqui comemorando e comemorando também com os nossos queridos profissionais de saúde, porque hoje é o Dia Mundial da Saúde. A Jaqueline está comentando, parabéns pela live e pela escolha dos profissionais, falas claras, objetivas e, ao mesmo tempo, amorosas. É isso aí, eu acho que hoje as pessoas estão precisando tanto ser acolhidas, né? Eu queria falar sobre isso com a Luciana. Luciana, as pessoas quando procuram, enfim, elas estão querendo ser ouvidas, elas estão querendo atenuar essa dor, né? Essa dor que as pessoas estão sentindo, dor do afastamento das pessoas, do distanciamento, do trabalho, dos amigos, da escola, enfim, são muitas dores, né? E tem a dor da perda também, a dor do luto. Como lidar com todas essas emoções, doutora Luciana? Eu acho assim, se a gente não está dando conta sozinho e está a um ponto de que está muito exacerbado, por favor, procurem ajuda. Né? Tem vários programas ajudando, inclusive quem não tem, como o nosso lá, quem não tem condições financeiras, porque assim,
existe uma coisa que eu consigo, até certo ponto, lidar com isso, conversando com meu marido em casa, conversando com uma amiga pelo telefone. Mas tem algumas questões e algumas pessoas que... Nós estamos há um ano nessa situação, né? Que é demais, né? Que você não aguenta, que você tem que ter estratégias. E eu também digo assim, que a palavra-chave nesse ano da pandemia, é adaptabilidade. Né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes, que é uma coisa que a gente não fala muito, mas pacientes adolescentes, que o que acontece? Eu tenho um exemplar em casa de 15 anos. Então, é uma felicidade esse momento. Eu tenho um de 17 e um de 15. E assim, você imagina, né? Por exemplo, você tem lá um adolescente, meu filho ano passado. Último ano, terceirão, pré-vestibular, o ano do estudo e da festa ao mesmo tempo, né? Da despedida dos amigos, aquela idade de namorar, de não sei o que. Ainda bem que ele não está assistindo, porque senão ele vai brigar comigo. A minha também não está assistindo, então a gente pode falar mal. Mas você veja, o grau de ansiedade eu percebi nele, nos meus pacientes, como isso aumentou, né? Eu tive filho de paciente que desenvolveu tal grau de ansiedade que foi desenvolver um TOC, um transtorno obsessivo-compulsivo, que teve que fazer terapia, que teve que tomar ansiolítico, e que, assim, eu falei para a mãe, olha, a gente precisa analisar agora o que vai fazer mais mal para ele. Ficar trancado dentro de casa ou sair de máscara para dar uma volta na quadra, mantendo o distanciamento com algum amigo. E a gente montou uma estratégia, usando todos os recursos, claro, dentro do que a bandeira permitia aqui, porque era meu paciente aqui da cidade. Né? E assim, virou tarefa de casa. 2 vezes por semana, ele saía com o melhor amigo, que também tinha grupo de risco dentro de casa, então estava mantendo isolamento, e eles se mantinham distantes com tudo para dar uma volta, para poder fazer esse manejo da ansiedade. Entende? Então, eu falei muito sobre isso, né? Que nem, por exemplo, a volta às aulas, né? Ou voltar para o trabalho. Até que ponto me faz mais mal e me deixa mais ansioso ficar em casa do que eu estar, por exemplo, no meu trabalho, onde eu posso manter o distanciamento, onde eu vou ter tomar todas as precauções, entende? Porque vamos falar, home office é maravilhoso para algumas pessoas. Né? Eu tenho pacientes que não se adaptaram ao home office. E que, vou te dizer, a gente chegou a conversar com os chefes e o escritório foi aberto um andar para aquele funcionário ir lá trabalhar. Os outros 20 estavam em casa porque se adaptaram. E para ele não ficar tão mal... Claro que era uma empresa pequena que podia fazer isso, né? Sim. A empresa deixou, como o vigia tinha que estar lá para abrir e fechar, para cuidar do patrimônio, ele abria e fechava. E ele ia lá trabalhar sozinho na empresa. E para ele foi a solução, entendeu? Foi uma adaptação. Foi bom senso, porque ele não estava rendendo para a empresa em casa. Encontrar esse equilíbrio é muito difícil, né, doutora? Hoje, isso é até um tema para uma live mais específica sobre com certeza. Nós podemos que a volta às aulas é uma questão muito polêmica. A gente já fez, inclusive, uma live aqui específica sobre esse tema, só sobre volta às aulas. Agora, aqui no Rio, a gente está vivendo esse momento de novo, fecha, abre, justiça entra, manda vir, aqui também, enfim. E eles estão no meio, porque assim, no início eles estavam com medo, eles gostaram mas depois, quando reabriu, eles começaram, principalmente os adolescentes, que eles sentem muita falta, né? Hoje a minha queria ir para o colégio, porque o colégio reabriu, eu queria ir. Aí ficou chateada comigo, porque eu não deixei ir para o colégio. Porque ainda tem isso, aí intensifica aqueles conflitos familiares, entendeu? Fica de mau humor, né? Isso tudo vai influenciando aí na nossa rotina também, impacta no home office
da gente. Enfim, são muitas questões que a gente tem que lidar. Eu queria aqui fazer duas perguntas, porque a gente está se aproximando aqui do final do nosso encontro. A gente tem um monte de perguntas aqui, mas vou só ler rapidamente aqui algumas coisas que colocaram aqui. A Margarete comentou até que a questão da dor de dente. Uma das sequelas é a dor de dente. 3 pessoas que conheço ficaram com nevralgia. Depois, inclusive, a gente até ia ter também uma dentista aqui nessa live de hoje, mas não foi possível. Ia ficar muito cheio, mas depois a gente vai trazer aqui, a gente vai voltar a falar sobre esse tema até com outros especialistas também. A Adriana está perguntando, obrigada, Adriana, de estar aqui. Olha, a Adriana está perguntando, a Adriana também jornalista, está perguntando aqui para a gente, ó. Hipertensos que tiveram Covid deveriam monitorar seus rins? Doutora Fernanda, por favor, e a Thaís também está perguntando. Doutora Fernanda, uma pessoa que teve Covid há 9 meses, é normal da IgG positivo? Está perguntando aqui, eu queria que você tentasse responder essas duas questões, a questão da hipertensão, né, os hipertensos. A questão da hipertensão, essa pergunta é super importante, tá? Obrigada pela sua pergunta. Na verdade, todas as pessoas com hipertensão já devem ter um olhar, não que tenham que acompanhar com o nefrologista, mas o clínico que está acompanhando sempre tem que ficar muito de olho no que está acontecendo no rim, porque a hipertensão é uma das doenças que mais acometem o rim, de forma crônica, né? E quem teve Covid, a gente tem relatos de que as pessoas que têm hipertensão, que tiveram Covid, têm uma chance, sim, maior de ter mais sequelas renais. Então, essas pessoas, o controle da hipertensão, o controle da pressão arterial no pós-Covid é extremamente importante. Tem que ficar de olho no rim, sim, e pode marcar uma consulta com o nefrologista, que tem que acompanhar. E da outra a questão da hipertensão é muito séria. A gente acabou de perder um colega nosso que ele descobriu há pouco tempo que ele estava com hipertensão, e quando a gente soube, ele estava internado e rapidamente, infelizmente, ele não sobreviveu, novo, uma pessoa saudável, não tinha nada. Tempos atrás ele comentou que teve uma crise, um pico hipertensivo, e aí quando ele teve a Covid, ele não tinha comorbidades mais importantes. Mas só a comorbidade da hipertensão, ela é muito importante no quadro de Covid, né, doutora? Tem que manter o controle, né, rigoroso. Sim, rigoroso, sim. E da outra pergunta, na verdade, até seria melhor que a Camila estivesse aqui para responder, mas assim, a gente vê, questão... assim, a pergunta dela foi IgG, né? Foi sobre IgG. Sim, ela pergunta aqui isso mesmo, ela pergunta se uma pessoa que teve Covid há 9 meses é normal da IgG positivo. O pessoal está aproveitando também para fazer consulta aqui, hein? Não, na verdade, assim, a IgG, ela é a imunoglobulina que fica alta realmente depois daquele período inicial da doença. Então, na verdade, a gente costuma dizer que quando a IgG está alta, que a pessoa tem um certo grau de imunidade, tá? Isso não está... então, assim, é normal que a pessoa, após os 9 meses de Covid, possa ter a IgG positiva, sim, tá? Assim, isso é uma coisa que é importante comentar, é que, assim, às vezes a pessoa toma a vacina e vai fazer a sorologia esperando que a IgG venha positiva. E isso não é uma relação direta. Então, assim, existem outros tipos de imunidade que a vacina dá e que nem sempre se refletem na IgG. Então, nem sempre quando você toma a vacina, sua IgG está negativa, isso não significa que você não esteja imunizado. Você pode estar imunizado, só a sua IgG que não foi positiva. Agora, da pergunta dela, sim, é normal que depois de 9 meses a IgG seja positiva, sim. Certo. Inclusive, a gente vai ter outra live aqui também falando sobre essa questão de sintomas. A gente vai voltar a falar de sequelas, porque são muitas dúvidas realmente que as pessoas têm. E aqui a gente tem 2 perguntas da Dresa. Uma a gente já vai responder aqui. A gente vai ter, Dresa, uma live só sobre vacinas, tá? E você vai poder tirar suas dúvidas. Porque aqui está perguntando, vocês sabem se com a presença dessas variantes já estão sendo estudado algo para turbinar as vacinas existentes? Muito provavelmente sim, mas eu acho que a gente vai abordar isso num outro programa. Mas tem uma pergunta dela aqui que eu queria fazer para a Luciana, que é o seguinte: a gente estava falando aqui antes da questão da negação. Essa negação toda tem explicação do ponto de vista psicológico? Porque tem gente que afirma que está tudo bem mesmo, né? Acha que não tem nada. Existe sim, como existe essa negação, inclusive, de quem diz que não vai pegar.
né, que é imune ao vírus. É um absurdo, mas tem gente que diz que é imune ao vírus, que esse vírus... É o perfil de atleta, né? O perfil de atleta que não pega... Eu digo que eu sempre cito a Raquel Trevize aí como isso, alguém que fazia crossfit. Se vocês entrem lá depois no perfil dela para vocês verem como é que ela era antes e como é que ela ficou depois. Isso não existe, né? Isso é negação clássica que a gente chama em psicologia, em qualquer abordagem, entendeu? É negar um fato que é comprovado pela ciência, né? Você usa isso como um mecanismo de defesa, na verdade. E às vezes pode ser até lá no fundo porque você tenha muito medo disso e a tua reação é negar que isso exista para não enfrentar a realidade de uma certa forma, sabe? Infelizmente, é isso mesmo. Olha, gente, o papo está ótimo, as duas são incríveis, a doutora Camila também, que estava com a gente aqui, também maravilhosa, mas ela teve que sair antes, a gente acabou estendendo um pouquinho aqui nosso papo, estavam surgindo aqui muitas dúvidas aqui no nosso bate-papo. A Thaís está brincando aqui, olha, minha amiga, a consulta está valendo, abraço, valeu, Thaís, obrigada. Bom, e aí a gente vai ter que encerrar aqui a nossa live de hoje, a gente vai falar de novo sobre esses assuntos. A doutora Fernanda, a Luciana, agradeço muito vocês estarem aqui. A gente tem aqui, olha, o pessoal comentando aqui, a Mônica Guimarães, excelente a live, muito esclarecedora. Aqui, que bom, parabéns pelo trabalho, excelentes profissionais, a Norma comentando. Aqui, olha, parabéns pela live, parabéns. Bom, legal, gente, muito obrigada de vocês estarem aqui. Aqui, olha, tá comentando da reunião das amigas, que legal, que bacana, é sempre ótimo. Divulguem, aproveitem, divulguem nosso canal aí, toda semana a gente tem assuntos super bacanas aqui, de interesse público aqui, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, eu queria agora, para terminar a nossa conversa, tem uma perguntinha aqui que eu acho que ela é bem provocativa para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, que é perguntando se a gente tem alguma notícia positiva para dar, né? Não estou achando agora, mas alguém perguntou aqui se vocês teriam alguma notícia de positiva. O que a gente pode extrair de positivo nisso tudo? Enfim, que mensagem vocês deixariam aí no final para quem assistiu essa live, para quem ainda vai assistir essa live, porque ela fica disponível nas nossas redes, no Facebook, no YouTube, e as pessoas vão poder assistir na íntegra e tirar suas dúvidas. O que vocês falariam aí no final? Tem alguma coisa de bom que a gente pode distrair disso tudo? Que mensagem vocês deixariam nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, de agravamento da pandemia, de todo mundo já cansado, que não aguenta mais, enfim. Com a palavra, doutora Fernanda. Eu acho que a gente sempre tem alguma coisa positiva, né? A gente sempre tem que aprender alguma coisa, mesmo nas dificuldades, né? Então, eu acho que, apesar de toda a dificuldade, os profissionais de saúde, por exemplo, estão se superando, né? As pessoas estão conseguindo fazer o trabalho, aquela coisa, a gente está cansado, mas a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho. Assim, a minha mensagem de esperança eu tenho muita esperança de que as vacinas funcionem, que a gente consiga vacinar toda a população mundial e que daqui a pouco isso passe a ser parte da história, né? E que a gente aprenda com a história. Enfim, e também, assim, acho que uma coisa positiva é que a gente tem que valorizar realmente a ciência, né? Acho que está muito provado isso, de que durante anos e anos a gente discute, né, orçamento para a ciência, cortou orçamento da educação. Então, assim, eu acho que a pesquisa, isso tudo tem que ser valorizado, e eu acho que isso é um aprendizado grande que tem que ficar, né? A gente tem que esquecer essa coisa do negacionismo. Eu sei que é difícil para algumas pessoas, mas assim, a gente tem que esquecer isso e tem que valorizar o que realmente é importante e o que realmente vai salvar a nossa vida, que vai salvar o nosso mundo. Verdade. Luciana? Eu acho que o que a gente pode tirar de muito positivo é até estranho, né, falar muito positivo dessa pandemia,
mas é assim, da gente ver o quanto a gente precisa, do quanto a gente é forte, porque nós estamos aqui. Nós sobrevivemos a 1 ano vivendo nisso. Então, todos, independente, se nós estamos aqui respirando com vida, nós temos uma força interior que a gente nem sabia que tinha, emocionalmente falando, para enfrentar isso, né? Por mais que que todos nós sejamos ansiosos, estressados, a gente aprendeu de alguma forma a ser resiliente, né? Eu acho que a gente percebeu o quanto nós somos seres sociais e o quanto nós podemos aprender ainda e que nós precisamos ter muita empatia e colocar isso, né? Se colocar no lugar do outro. Mas eu acho que assim que a resiliência, né? Essa capacidade de poder lidar com as adversidades, eu acho que não teve ninguém nessa pandemia que não tenha, sabe, que esteja aqui hoje nos ouvindo, que esteja aqui hoje vivo, um pouco disso, mesmo sem saber o nome, aprendeu. Porque as dificuldades foram muitas e trouxeram muitas consequências, né, econômicas todas, mas quem está aqui é sobrevivente, né? E eu acho assim, vamos olhar agora. Somos todos, né? Somos todos, e assim, o horizonte, por mais, né, que a gente tenha novas ondas, tenham coisas, a gente olhando o Brasil para fora, onde estão vacinando mais, onde está, a gente pode ver a esperança, né? Você tem lá a diminuição de casos em Israel, a diminuição de contaminação, né, em outros países que nos mostram que as vacinas são eficazes. Né? Então, existe essa luz no fim do túnel. E, assim, pode ser que ela não esteja sendo distribuída e não do jeito que a gente queria, né? Porque a gente achava que ela era a nossa única salvação. Né? Então, a gente tem que olhar também, continuar com essa resiliência, ter mais empatia para continuar se protegendo. Mas, assim, eu já posso planejar o que eu vou fazer pós-vacina, né? Que coisas... E eu acho que todo mundo mudou o seu jeito de olhar para a vida de alguma forma, né? Isso, eu acho que a pandemia trouxe muitas reflexões também. Verdade. Gente... Muito autoconhecimento, né? A gente extrai também muito a gente entender nossas próprias limitações, né? Entender que somos todos finitos, né? A gente chega ao nosso fim em algum momento. E que a gente tem que viver bem, melhor a cada dia, né? Procurar viver. Como a gente tem um grupo, inclusive, que a gente vive um dia de cada vez. Vamos viver um dia de cada vez, que é o melhor. Né? E a gente controla a nossa ansiedade também, porque está difícil controlar a ansiedade. Mas eu falo aqui com a minha filha, eu falo, é o mundo inteiro, não é só você, não sou só eu, é o mundo inteiro. Então, assim, vamos nos colocar nesse mundo que é o nosso mundo real, né? Porque não dá para a gente viver num mundo que não é real. Enfim, eu queria agradecer muito a vocês foram maravilhosas, incríveis, muito obrigada por doarem seu tempo, né? Vocês estão cansadas, trabalhando tanto, doar aqui 1h30 da vida de vocês para estarem aqui, tirando as dúvidas das pessoas. Enfim, a gente quer agradecer muito os profissionais de saúde como vocês, que se não fossem vocês, né? É lugar comum a gente falar, porque fica parecendo que a gente está, né? Mas é verdade, a gente também, é muito importante isso, a gente valorizar os nossos profissionais de saúde, né, que a gente, enfim, às vezes não acha que não são necessários, ou não fica doente, ou, enfim, hoje todo mundo está suscetível a qualquer coisa. Então, primeiro agradecer vocês, agradecer também nossos amigos jornalistas que estão prestigiando a nossa live de hoje, em especial nesse dia, né, do jornalista. Todos nós também estamos sofrendo aí, temos perdendo vários colegas aí, infelizmente, para essa doença, assim como outras profissões também, em outras áreas, as pessoas também estão convivendo com isso. Muito obrigada, vamos em frente, né? Vamos tentar ir um dia de cada vez, a gente seguir nosso caminho, né? E saúde para vocês em primeiro lugar. Vacina, vocês já estão vacinados, a doutora Fernanda já vacinou. Eu não, ainda não. A Luciana ainda não, eu também não, mas daqui a pouco vai chegar a nossa vez e vamos em frente, né? Vida que segue. Obrigada isso aí, gente. Muito obrigada. E quem assistiu a nossa live gostou,
Compartilha depois o link com alguém que vocês acham que vão gostar também de assistir essa live. Ela vai ficar disponível aqui no nosso Facebook, nosso YouTube. Compartilha com um amigo, é um bate-papo, não é aquela coisa cansativa de ficar falando só termos técnicos, não. Os nossos médicos vêm para cá, nossos psicólogos, psicanalistas, nossos especialistas vêm para cá, é para tirar dúvida, é para falar de igual para igual com a gente, e aí esse bate-papo que é bom, porque a gente se sente até um pouco ufa, a gente se identifica, porque a gente sabe que também o profissional de saúde está ali, ele também é humano, ele também está vivendo, enfim. Muito obrigada por essa empatia de vocês e pela simpatia e gentileza de estarem aqui. Tchau, tchau, gente. Até o nosso próximo encontro. Obrigada a todo mundo aqui. Força e saúde. Já tem até uma aqui para mim, olha. Parabéns, Rosane, pela sua condução na live. Não te conheci e gostei muito. Parabéns pelas escolhas profissionais. Obrigada, Jaqueline. Obrigada a todo mundo aqui. A Margarete, a Mônica. Obrigada, Sônia. Falou, estou esperando a próxima, ansiosa, mas essa é a ansiedade do bem. Ansiedade eu queria vou mandar um beijo para o pessoal de Alegre aí que me assistiu aí na live. Obrigada, um beijo, estou com saudade. Beijão pro pessoal de Minas. Eu sou quase de mineira também, sou da divisa com Minas, sou lá perto de Muriaé, sou da cidade de Itaperuna, que é uma cidade do estado do Rio, vizinha a Minas Gerais. Eu sou de Alegre no Espírito Santo, mas eu nasci lá em Bom Jesus. Santo, mas fica ali meio na meiuca, né? Com Minas, eu nasci em Bom Jesus, do lado de Itaperuna, tá vendo? Bom Jesus, é pertinho, somos quase conterrâneos. Gente, tá bom, muito obrigada, viu? Um abração, beijo para vocês, tchau, tchau, bom trabalho, sigam em frente, saúde, vacina, cuidem-se. Beijos, tchau, tchau.